mas eu começo falando do programa. Começa o programa falando de saúde, né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% da população, gente, do mundo tem algum tipo de dor crônica. É muita gente com essa dor, muita gente. Para ajudar quem sofre com esse problema, eu converso agora com o Dr. André Manzano, que é médico intervencionista da dor na Clínica Singular e no Hospital Israelita Albert Einstein. Seja bem-vindo, doutor, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua presença. A gente não pode cumprimentar. E o senhor senta aí, por favor. A gente tem a alegria de receber o doutor André Manzano aqui, médico intervencionista da dor. Olha que interessante. Doutor, intervencionista da dor é o título mesmo, aquele que trata da dor? É isso? É uma subespecialidade no tratamento da dor, que nós vamos atuar quando os medicamentos ou tratamentos menos invasivos não surtam efeito. Aí a gente vai fazer alguns procedimentos para casos um pouco mais complexos do que os normais. Ô doutor, me fala uma coisa, só para definir, a gente sempre fala, quando a gente fala de crônica, o oposto é agudo, não é? Perfeito. O oposto é agudo, dor crônica, dor... O que caracteriza uma dor que é crônica? É para a vida inteira, o tempo todo sentindo? É assim? Como que é? Não. Isso é um conceito muito importante de ser diferenciado. Sei. O que diferencia, de fato, a aguda da crônica é o tempo. Ah, tá. Então, dores que duram mais do que 3 meses, elas são consideradas crônicas. Tá? A função no organismo também é diferente. A dor aguda, ela tem um fator protetor. Ela serve no nosso organismo para gerar um comportamento protetor. Então, eu me machuco, dói, e eu evito novamente aquilo ou não exponho mais aquilo. Porque está doendo, então você toma mais cuidado com aquele local, você não bate mais, aquela coisa. Sei. Exatamente. Quando a dor se torna crônica, ela perde esse benefício. Então, ela só causa sofrimento, na verdade. E é normal sentir dor ou não é normal sentir dor? Nunca é normal. Nunca é normal sentir. Nunca é normal sentir. Nunca é normal sentir. Algo está errado se estamos sentindo algum tipo de dor, né? Com certeza. E o senhor fala assim, a dor crônica, ela passa a ser crônica quando tem mais de 3 meses. Mas é uma dor contínua? Essa dor contínua seria, ou não precisa ser contínua? Não? Nem sempre. Né? Algumas dores são contínuas. Sei. Outras dores, elas acontecem em crises. Sei. Por exemplo, a neuralgia do trigêmeo, que é uma das piores dores que existem. Diz que é uma coisa horrível. Terrível, né? Então, o nervo trigêmeo inerva o rosto. Esse nervo aqui. Exatamente. Né? E ele tem uma camada protetora. Todo nervo tem uma camada protetora. Sei. Por algum motivo, isso é degradado e o nervo entra em curto-circuito. Fica exposto. Fica exposto, como se fosse um fio elétrico em curto-circuito. As dores são esporádicas, lancinantes, muito fortes, mas em crises, elas não são contínuas. São em crises, não é o tempo todo, não. É o tempo todo. Alguns pacientes com outros tipos de dores têm dores contínuas, como, por exemplo, dores de cabeça contínua, dores nas costas de forma contínua, ou dores nas articulações, por exemplo, também de forma contínua. Doutor, a dor sempre é causada pelo nervo? É o nervo que é aquele que... Não. O nervo sempre carrega a informação dolorosa. Tá. Né? Mas a dor pode ser causada, por exemplo, por um machucado em que nós chamamos de tecido. Vamos dar um exemplo. Pele, articulação, o músculo. O nervo vai pegar essa informação e vai levar ao cérebro para que essa dor seja interpretada. Em uma situação específica, que nós chamamos de dor neuropática, a dor é causada aí pela própria lesão, pela própria disfunção no nervo. No nervo. Que carrega a informação dolorosa. O nervo geralmente carrega, mas é ele que está lesado agora. Ele que está machucado. E aí torna todo o tratamento mais difícil. E o sofrimento do paciente mais intenso. Porque, na verdade, se uma dor, você trataria a causa da dor, que aí ela passaria, o nervo passaria. Agora, quando é no nervo, realmente... É mais difícil. Agora, doutor, o tratamento, existe tratamentos específicos para dor crônica? Porque quando a gente fala de dor, a primeira coisa que vem à cabeça da gente é o analgésico, o anti-inflamatório. Isso pode ser um risco também na vida da gente, né? Se encher de anti-inflamatório, se encher de analgésico, né? Sim, tem seus efeitos colaterais, né? Então, a lógica do tratamento do paciente com dor crônica, ela passa por tratamentos menos invasivos, e aí a gente tem que lembrar de alguns medicamentos, de exercício físico, de fisioterapia, eventualmente de psicoterapia. Quando essas medidas, entre aspas, mais simples, não surtem efeito,
nós começamos a pensar em alguns procedimentos mais invasivos. Quando a gente fala do mais invasivo possível, é uma cirurgia propriamente dita, né? Cirurgia para evitar a dor. Exatamente. Então vamos usar como exemplo a hérnia de disco. Sei. Né? O último tratamento que a gente usa para uma hérnia de disco é a cirurgia, é a remoção daquele fragmento que está comprimindo o nervo. Antes disso, nós tentamos fisioterapia. Se a fisioterapia não resolver, nós podemos fazer infiltrações guiadas pelo raio-x na região da hérnia. Nós podemos, em alguns casos, retirar um fragmento da hérnia de disco com uma agulha, que é muito menos invasivo do que uma cirurgia. Então é importante que a gente vá então caminhando junto com o paciente, subindo o que a gente chama de uma escada analgésica, aumentando a potência dos nossos procedimentos à medida que a gente tem falha do tratamento. Por que isso? Porque, obviamente, quanto mais invasivo o tratamento, mais perigoso ele é. Então a gente quer evitar riscos para o paciente também. Sei. Doutor, existe procedimento médico que de repente ele passa a causar uma dor, de repente, na pessoa? Existe. De uma coisa que não tinha nada, de repente passa a causar dor? Existe. Um grande exemplo é uma cirurgia de coluna, né? Então, 30% dos pacientes que operam a coluna têm como complicação o surgimento de alguma dor nas costas. Olha que interessante. Esse é o principal motivo pelo qual a gente tenta evitar a cirurgia a qualquer custo. Ah, entendi. Só encaminha para a cirurgia aqueles que são extremamente necessários. Né? O senhor estava falando, a gente estava conversando antes, só para você saber, o senhor falava geralmente quando as cirurgias abdominais, que às vezes é uma extensão grande, pode às vezes trazer alguma dor depois ao nervo, alguma coisa nesse sentido? Isso, a gente tem que pensar que nós temos nervos no corpo todo? No corpo todo. Em algumas regiões, eles são mais suscetíveis a lesões cirúrgicas, por exemplo. Sei. Então, uma mulher que é submetida, por exemplo, a uma cirurgia de mama extensa, ela tem uma alta probabilidade de ter dor após a cirurgia, porque tem muito nervo ali. Sei. Um paciente que é submetido a uma cirurgia torácica também tem essa propensão, porque embaixo de cada costela passa um nervinho. Um paciente que faz uma cirurgia para hérnia inguinal também tem mais chance de ter dor, porque ali passam nervos muito importantes. Nervo. Exatamente. Gente, olha, eu estou conversando com o doutor André Manzano, ele é médico intervencionista da dor, com uma clareza enorme, deixando a gente por dentro de tudo, né? E eu quero a sua participação. Você pode participar mandando a sua pergunta pelo WhatsApp do Vida Melhor, 0 operadora 11 95045 1840. 0 operadora 11 95045 1840. Você pode mandar para a gente essa pergunta, eu vou fazer aqui para o doutor, que com toda a solicitude ele vai atender e vai também nos responder tudo. O doutor, o que é crioablação? Que é Perfeito. Esse é um procedimento mais recente. Sei. Que o nome significa ablar, ou seja, inibir, inativar através de baixa temperatura. Crio é gelar, é congelar. É congelar. Então, popularmente, congelar o nervo. Congelar o nervo. Congelar o nervo Que a coisa menos 60, menos 70 graus. Menos 70 graus? 70 graus. Né? Então, é de fato Mas e como que é feito isso, doutor? Então, assim, é um procedimento bem interessante. Tem o filminho ali? Tem um filme, tem ali, ó. Ali tá marcando... Isso, é na pele do paciente. Pele, né? Isso, as costas do paciente. Sei. Então, isso que você está vendo em amarelo é o nervinho, né? Que está lesionado. Nós colocamos uma agulha específica, guiada pelo ultrassom, e essa agulha é colocada ao lado desse nervo. Jesus Exatamente. amado. Olha o paciente recebe uma sedação para que seja confortável. lá. Por dentro dessa agulha é colocado um probe que ele tem, então, a capacidade de resfriar aquela região. Então, forma uma bolinha de gelo, mas é muito gelado. Olha lá, congelou. Congelou, exatamente. Isso não tem perigo de quebrar, não, porque fica tão congelado e não quebra, não? Não tem. Não? Isso não acontece, de forma alguma. Olha, aí vai um por um, doutor? Um por um. É um procedimento bem minucioso. Então, assim, um gelo que a gente tem em casa, ele deve estar, o quê? A menos 10, mais ou menos. Menos 10, é isso mesmo. Isso vai a menos 60, menos 70 graus. Quase 10 vezes mais do que uma coisa... É muito gelado. Muito gelado. Isso vai, então, inativar aquele nervo que está causando a dor, né? Então, lembrando, a gente não faz isso para qualquer e todo paciente.
Nós Sim. fazemos isso para aqueles casos mais graves. Que não tem jeito. Exato. Doutor, essa crioablação, aí ela vai praticamente anestesiar aquela região da dor. E no caso, aí isso fica para sempre, pro resto da vida ou não? Não necessariamente ele fica para sempre. Ah. Porque o nervo, apesar de ter uma capacidade de regeneração muito mais lenta do que a Sim. pele, por exemplo, ele tem sim uma capacidade de regeneração. Então pode voltar a funcionar como funcionava antes, e inclusive pode voltar a doer, podendo ser repetido o procedimento nesses casos. Muito bom. Eu só vou dar um recado ali com o Paulinho, já volto. Gente, manda sua pergunta, já está chegando bastante pergunta pra gente. 0 operadora 11 950 45 18 40, pode mandar. A gente vai conversar com o doutor André aqui para saber todo tipo de dor, as dores também, né? E eu tenho um monte de perguntas, se deixar eu vou ficar só eu perguntando pro doutor aqui. Olha, gente, a gente está com o doutor André Manzano, a gente está falando sobre dor crônica. Tem pergunta do telespectador? Tenha? É, ela tá conversando lá, não tá vendo, né? Tem, vamos ver aqui, ó, tem pergunta lá, olha lá. O tratamento da dor crônica é sempre cirúrgico? Eu perguntei aqui para ele, senhor, mas Essa pergunta é excelente, né? Muito importante. Não é sempre Não é cirúrgico. sempre cirúrgico, né? E, aliás, na minoria dos casos, ela deve ser cirúrgica. Olha que notícia boa, na minoria dos casos a gente trata de outras Hérnia de formas. disco, 5% no máximo. Nossa, manhã. Olha, e depois com esses tratamentos, como a gente acabou de ver essa crioablação, a gente vai evitando cada vez mais esse tipo de intervenção mais... Cada vez surgem mais tecnologias interessantes, menos invasivas do que uma cirurgia propriamente dita, né? O que faz com que a gente reserve a cirurgia só para o último caso. Ô, doutor, essa coisa da dor de cabeça que o senhor falou antes, existe essa coisa da enxaqueca e tal, que existe tantos estudos, né? Pode ser considerado como dor crônica também, essa enxaqueca que a pessoa às vezes tem que tomar, às vezes um monte de medicamento, é? Sim, 30 milhões de brasileiros sofrem com enxaqueca. Desses 30 milhões, 20 milhões são mulheres, né? E em alguns casos, essa enxaqueca é considerada uma cefaleia, que é dor de cabeça, crônica diária. Isso a gente caracteriza quando o paciente tem mais do que 15 dias de dor no mês. O Jesus é muito tortura. Tem gente que tem o dia inteiro. Mas, doutor, e esse tipo de tratamento, porque a enxaqueca sempre é muito complicada, porque tem vários fatores, né, que faz com que ela desencadeie, né? Então, é uma coisa complicada, né? Normalmente, os pacientes acabam negligenciando os mais simples, né? Então, o paciente que tem enxaqueca, ele tem que ter uma vida bem regrada. Por quê? Porque ele pular alimentações, ficar em jejum, é um desencadeador da enxaqueca. Insônia é o desencadeador da enxaqueca, então tem que dormir bem de fato. Sedentarismo, né? Então o paciente tem que fazer atividade física. Uso de ingesta de certos alimentos bem conhecidos, né? E aí vai variar de paciente para paciente. Aí cada um vai saber qual que é a sua... Exato, tem gente que é vinho, tem gente que é queijo, chocolate, aquele tempero oriental. Aginomoto. Exato, que tem glutamato. Glutamato de soja. Né? Então o paciente tem que fazer uma certa triagem disso. Tá? Então, estresse, 70% dos pacientes com enxaqueca tem o estresse como desencadeador. Depois que controla tudo isso, a gente vai pensar em quê? Medicamentos. Né? Doutor, vinho tinto, é engraçado, o vinho tinto não deveria, eu tomar vinho tinto, não na missa é muito pouquinho vinho, é muito licoroso da missa. Mas eu gosto muito de vinho, tomo vinho tinto, vinho branco não dá. E deveria ser o contrário, porque o vinho branco tem mais sulfito do que o vinho tinto. Mas é o tanino, né, aquela coisa... Para mim, o vinho tinto é terrível. Eu já tive pacientes que conseguiram identificar que certa uva não dava dor de cabeça. Interessante. Eu acho que às vezes nem o vinho tinto, às vezes é a uva, vou ver se de repente é a uva, né? Tem mais perguntas, gente? Tem mais perguntas? Vamos lá. Sinto uma dor intensa na coluna, já fiz vários exames e não detecta nada. O que pode ser? Dor na coluna... Essa é boa pergunta, porque assim, dos casos de dor crônica que a gente atende no consultório, a maioria é dor de coluna mesmo. Dor na região lombar. Lombar, isso aqui. Então, o que pode causar dor na região lombar? Músculos, né? Ligamentos que unem um osso a um músculo ou o osso ao outro osso. O disco intervertebral, que é um amortecedor entre as vértebras da coluna. As articulações entre as vértebras da coluna, que tem cartilagem, como a do joelho, como a do quadril, e podem sofrer processo de artrose. Então, quando o telespectador fala que não detectou em nenhum exame,
Eu fico imaginando o que seja uma tomografia ou uma ressonância, que são os exames mais solicitados para avaliar esse tipo de dor. E o que normalmente não aparece nisso? Problema de ligamento e problema muscular. Né? Então, assim, independente do que seja, nesse momento, sempre lembrar de fazer uma boa fisioterapia, porque é um tratamento extremamente importante. A fisioterapia, ela é fundamental na questão da dor, né? Das dores. E o fato de não detectar não significa que, de repente, ele não possa procurar um especialista, aprofundar mais e ver o que é, né? Tem mais perguntas? Tem? Vamos lá. Olha, vamos ver. Tem uma dor que começa no dente, se estende para o fundo do olho, nossa senhora, e se intensifica com a dor de cabeça. O que pode ser? Começa no dente, vai para o fundo do olho, depois vai para a cabeça. Então, esse tipo de dor, primeira coisa que tem que ser excluída, de fato, é um problema dentário, né? Tá. E os odontologistas chamam de pulpite, que é uma inflamação na raiz do dente, que isso dói bastante. E isso pode refletir? Pode refletir. Outra coisa que pode acontecer é um problema na articulação temporomandibular, que é essa articulação da mastigação, que fica aqui na frente do ouvido. Então, normalmente, o paciente sente até uns estalidos quando vai mastigar algo um pouquinho mais sólido. Isso também é uma causa bem comum de dor na região dentária, que irradia para a cabeça, dando dor de cabeça também. Aí dá dor de cabeça. A cabeça, geralmente, qualquer coisa nessa região, sinusite, coisa, reflete a dor na cabeça, né? Na cabeça, em qualquer estrutura que a gente tem no crânio. Sempre a gente vai sentir ali na cabeça. Doutor, eu já volto aqui, viu? Aí a gente vai... Muito bom, gente. Olha, pode mandar mais perguntas. Doutor, mais uma vez, doutor, as dores que acontecem, porque geralmente nós temos dores em algumas regiões do corpo, e elas querem indicar alguma coisa, como o senhor falou no início, querem indicar dores abdominais, dores de repente. Eu preciso meu primeiro passo é identificar se ela não está indicando alguma coisa, né? Uma dor, aquela dor que eu nunca tive, de repente eu não posso negligenciar nenhuma dor no meu corpo, né? Sim. O interessante é que, assim, quanto mais superficial a dor, maior é a capacidade que nós temos de precisar de onde ela está vindo. Sim. Por quê? Porque se eu tenho uma dor na pele ou no músculo, eu consigo, justamente o que eu falei anteriormente, eu consigo proteger aquela região. Sei. Então é muito interessante para o organismo ter esse poder de discriminar onde está a dor. Quando a gente fala de uma dor de um órgão interno, uma dor da bexiga, do intestino, a gente não consegue proteger muito esses órgãos. Eles estão ali dentro e pronto. E a gente mesmo identificar, né? Eu estou sentindo uma dor do lado. Mas o que é que tem ali? Né? Então, dores intestinais, elas podem se manifestar da mesma forma que uma dor do ovário, do apêndice, eventualmente da bexiga. Por quê? Porque pra gente não faz muita diferença identificar de onde vem. Por isso que a gente tem que ir ao médico para que isso seja realizado. Estão me chamando a atenção porque eu estou fazendo pergunta e tem um monte de telespectador querendo fazer pergunta, então eu não vou fazer mais pergunta. Acabou. Agora vamos ver quem está fazendo pergunta. Vamos lá. Tem mais uma aí, ó. Cadê a pergunta? Como está na tela? Agora. No caso de cefaleia em salvas, o único tratamento é com corticoide. O que é essa cefaleia em salvas? Cefaleia em salva é uma das piores dores de cabeça que existem. Então, normalmente acontece em homens jovens. É uma dor de cabeça que acontece no fundo do olho, tá? De um dos olhos. Tá? Ela acontece em crises excruciantes, normalmente associado com outros sintomas do tipo: o olho que está doendo fica vermelho, lacrimeja, o nariz daquele lado fica gotejando. Jesus amado, que coisa horrível. E tem associação com tabagismo e com ingesta de álcool. Agora, o tratamento de escolha mais adequado não é o corticoide. Não é o corticoide? Não é o corticoide. Existe um medicamento chamado Verapamil, que é um medicamento utilizado para o coração, que é o medicamento mais eficaz para cefaleia em salvas. Não se automediquem, porque isso pode ter efeito colateral. Mas o melhor tratamento para cefaleia em salvas não é o corticoide. A dor no fundo do olho? No fundo do olho, mas muito forte. Engraçado, e reflete mesmo fisicamente no olho vermelho. Exatamente. No olho vermelho. O paciente verbaliza: a minha vontade é bater com a cabeça na parede. Jesus amado, que horror. Mais uma pergunta, vamos ver, gente, lá, ó. Doutor, dores nas articulações são sempre um sinal de artrose? Não necessariamente, né? Por quê? A articulação, ela tem a cartilagem em si. É ali que a artrose vai afetar.
Mas A para artrose seria o problema na cartilagem. na cartilagem, Tá. exatamente. Tem aqui uma ilustração? Isso, tem uma ilustração. Então, isso é a articulação do quadril, né? Então, o osso da perna se articulando no quadril. E ele tem cartilagem, aquela Cartilagem, parte aquele branca. branquinho, aquele mais branquinho é cartilagem. Exatamente. Com o passar do tempo, com a sobrecarga do uso, ela pode degenerar, tá bem? Ah, Vai cartilagem. acontecer exatamente o que vocês estão vendo aqui, ó. Ela vai perdendo, olha lá. Perdendo a cartilagem. Quase vai batendo osso no osso. Exatamente. Oh, meu. Ai, olha lá, olha lá. Além de gerar uma inflamação muito exuberante. É uma inflamação mesmo. Exatamente, é uma inflamação. Olha lá. Mas ali tem músculo também que pode doer, ali tem ligamentos que podem doer, tem tendões que podem doer. Tudo pode Então, doer. nem sempre a dor é dentro da articulação. Às vezes ela é fora da articulação e não Sei. tem nada a ver com a artrose. Ah, então não é, às vezes não é artrose. Vamos lá para a próxima pergunta, vamos lá, gente. Olha lá. Vamos Tá repetindo o vídeo. repetindo. É. Aqui. Tenho dores 24 horas por dia em várias partes do corpo. Já fiz vários exames de ressonância e os médicos não identificam. O que pode ser? Então imagine o sofrimento de uma pessoa Nossa, dessa, né? 24 horas por dia. 24 horas por dia com dor no corpo todo. Então, existem algumas doenças que têm como característica dores generalizadas, Sei. espalhadas pelo corpo inteiro. Problemas na tireoide, deficiências vitamínicas, algumas infecções crônicas, tá bem? Alguns tipos de reumatismos. Quando isso não é identificado, dizemos que o paciente tem então a fibromialgia. Ah, isso que eu ia perguntar. Fibromialgia é uma dor generalizada, mas não identificada. Não identificado, exatamente. E aí o tratamento precisa de pelo menos um tripé, que são exercícios físicos regulares, psicoterapia e alguns medicamentos específicos para atuar na dor crônica. Doutor, é interessante. Quase todas as vezes que o senhor falou de dor, o senhor falou a questão de exercício físico. Como é importante. É o melhor tratamento, de forma geral, para dores crônicas. Impressionante, impressionante. Tem mais aí perguntas, né, gente? Tenho dores nos pés devido a diabetes. Tem remédio para diminuir a dor? Que tipo de dor no pé que ela está falando? Na planta do pé, no pé? Ela está falando da neuropatia diabética, que é a causa mais comum de dor neuropática. Lembra que eu falei da dor originada da lesão do nervo? É. O diabetes é a causa mais comum disso. Então, os altos níveis de açúcar no sangue acabam machucando o nervo, tá? E ele também fica degenerado. Qual que é o tratamento disso? Controle do diabetes é fundamental. Sim. Alguns medicamentos da classe dos anticonvulsivantes. Não porque o paciente tem convulsão. Mas o que acontece? A convulsão são neurônios que estão disparando quando não deveriam. Ah, entendi. O anticonvulsivante vai lá e acalma esse neurônio. E ele também consegue acalmar os neurônios que estão causando as dores neuropáticas. Olha que interessante. Tem trabalho científico também com vitamina D. Tem outros suplementos alimentares, que é o ácido alfa-lipoico, que não é nenhum medicamento, que também pode ajudar. A dor no pé é dor no pé todo? É no pé todo, normalmente na sola do pé. Isso que eu ia falar. Piora à noite. Na sola do pé. Piora muito à noite. Nós chamamos normalmente da dor em bota, como se fosse uma bota. Ah, entendi. Mas pode ser em luva também, nas mãos. Dá na mão também. Pode dar na mão também. Doutor, tem uma dor no pé que chama fascite, fascite? Fascite plantar. Fascite plantar, que diz que é uma dor muito terrível também. Muito chata também. Chata, a fascite plantar acontece por quê? Se a gente imaginar o nosso pé aqui, o calcanhar aqui e os dedos aqui, existe uma camada que liga as duas coisas. Né? E se a gente tiver muito acima do peso ou caminhar demais, usar calçado inadequado, nessa junção aqui no calcanhar começa a gerar uma inflamação. Aí o paciente tem muita dor, principalmente nas primeiras pisadas do dia. Ele vai sair da cama, é um sofrimento. Aí depois vai melhorando aos poucos. Mas é bastante sofrido porque a gente tem que caminhar, né? Então dói. Ficar de pé. Tem mais dores, não tem mais... boa tarde, tenho problemas de coluna, bico de papagaio, desvio da hérnia, meu Deus, desvio da hérnia de disco e sinto uma certa dormência na coluna também. É normal? Coluna, bico de papagaio. Bico de papagaio não é... É artrose em si. Artrose, Não, normal não é, com certeza não é. Mas com certeza isso daqui é um resultado de algum exame de imagem, um raio-x, uma tomografia ou uma ressonância. Isso tem que ser avaliado com cautela. Por quê? Porque nem tudo que aparece nesses exames é fonte de dor. A gente está cansado de ler trabalhos científicos, estudos que mostram que isso acontece mesmo em pacientes sem dores. Ou seja, se fizermos ressonância em todo mundo aqui,
pelo menos 30% vai ter hérnia de disco. Vai, olha Caramba. que coisa. Mesmo sem dor. Por causa de peso, por causa de sobrepeso também. A coluna vai envelhecendo, né? Isso é natural. Né? Olha, nossa, mas olha que coisa interessante. Então nem é sempre Nem é sempre a causa. causa de dor. Cuidado para não ser submetido a uma cirurgia, que aí as coisas podem piorar. Que aí piora, a gente falou que piora geralmente pode causar a dor que a pessoa vai ter. Tem mais uma? Meu Deus, doutor, olha, boa tarde, eu tenho muita dor nos pés, diagnosticada como neurônio de Morton. Tem como resolver isso definitivamente com cirurgia? Neurônio de Morton, o que é? O termo correto é neuroma de Morton. Neuroma. Okay. O que é isso? Nós temos nervinhos que passam entre cada dedo, tá? Existe uma fibrose, que é como se fosse uma cicatriz que se forma no nervo. Forma uma bolinha. Aquilo dói bastante também, principalmente quando o paciente usa calçado apertado. Ah, tá. Nós temos basicamente 3 tratamentos para isso. Do mais simples ao mais complexo. Infiltrações com anti-inflamatórios no neuroma, radiofrequência ou a crioablação do neuroma, Também. inativar o neuroma, ou a cirurgia, que é retirar aquela bolinha que está comprimindo o nervo. É definitivo? Nem sempre. Ele pode voltar a formar, tá? Mas são essas as 3 possibilidades principais. Nossa, mas muito bom. Doutor, eu queria agradecer o senhor muito, mas muito esclarecedor, muito claro. Obrigado pelo convite. Olha, eu posso dar os Claro, os contatos aqui, ó. O site, gente, por favor, olha aí, visita mesmo, www.dr André Mansano, Dr. André Mansano, Dr. André Mansano, tá ali, .com.br. Vai lá no Instagram, Doutor André Mansano, DR André Mansano, Manzano, né, doutor? Manzano. E, olha aí, tá lá também, né? Isso é o Instagram. E no YouTube, o canal do doutor André Manzano é Doutor André Manzano, no YouTube também, pode seguir. Tem tudo lá, você pode. E para entrar em contato, tem o telefone 0 operadora 11 999 74 8899. É o telefone de contato, é o telefone. Mas siga lá, inscreva-se no canal do doutor, né? Siga ali seguir, né? No Instagram é seguir. Seguir no Instagram, porque é diferente. E acesse o site www.doutorandremanzano.com.br. Muito obrigado, doutor. Muito obrigado mesmo pelo esclarecimento. Eu acho que deve ter tirado muita dúvida de muita gente mesmo. Obrigado, doutor. Bom?